Vamos neste exemplo ver a interseção de um plano vertical com qualquer outro plano. Vamos começar por uma situação em que temos dois planos verticais, portanto dois planos projetantes horizontais. Temos o plano delta com os seus traços e o plano beta com os seus traços. Ora, são dois planos projetantes e se nós pensarmos um bocadinho, a reta de interseção destes dois planos verticais só pode ser uma reta vertical. De qualquer das formas, os traços horizontais intersetam-se aqui, temos o ponto H, e o ponto que vai ser comum aos dois planos será a projeção horizontal da nossa reta I, portanto I1. Será exatamente o ponto em que todos os pontos, o sítio, o lugar geométrico, desculpem, destes dois planos, em que todos os pontos têm exatamente o mesmo afastamento, I1. Portanto, a projeção frontal da nossa reta I, que é então uma reta vertical, perpendicular ao eixo X. Vejamos agora a interseção de um plano vertical com um plano de topo. Um projetante horizontal com um projetante frontal. Traços do nosso plano vertical, traços do nosso plano de topo e, mais uma vez, dois planos projetantes. Ora, nós podemos aplicar um método geral, em que temos o ponto H onde os traços horizontais se intersetam e o ponto F onde os traços frontais se intersetam. No entanto, nós já sabíamos à partida que a reta de interseção destes dois planos, que será oblíqua, a projeção frontal da reta terá que estar coincidente com F de beta, uma vez que qualquer reta que pertença a este plano tem que ter aqui a sua projeção frontal, e, da mesma forma, aqui I1 terá que estar coincidente com H de delta, porque qualquer reta que pertença a este plano vertical terá que ter a sua projeção horizontal, neste caso I1, coincidente com o traço horizontal do plano. Agora, neste exemplo, temos a interseção de um plano vertical com um plano frontal, portanto, com um plano de frente. São ambos projetantes, um horizontal e um frontal. Traços do nosso plano vertical, traço único que tem o nosso plano de frente, o nosso plano φ neste caso. Os traços horizontais intersetam-se e, se nós pensarmos um bocadinho, a única reta possível de pertencer a estes dois planos será uma reta vertical. Daí que I1 fica coincidente com H1 e I2 fica perpendicular ao eixo de X. Estes casos em que são planos projetantes são todos relativamente simples, porque já sabem que uma das projeções da reta de interseção dos dois planos terá que ficar coincidente com um dos traços do plano projetante. Temos agora o caso de um plano vertical com um plano de nível, portanto com um plano horizontal. Temos aqui o nosso plano vertical e aqui o nosso plano de nível. Ora, vemos que os traços frontais se intersetam. Temos o ponto F, ponto que será comum aqui aos dois planos. E nós vamos ver que a única reta possível de existir nestes dois planos é uma reta horizontal, ou seja, uma reta de nível. Daí que I2 fica coincidente com F nu, qualquer reta que pertence ao plano de nível tem que ter aqui a sua projeção frontal, e, da mesma forma, qualquer reta que pertença ao plano vertical tem que ter a sua projeção horizontal coincidente com o traço horizontal do plano. Neste caso vamos ter então um plano também vertical com um plano de perfil. Aqui está o nosso plano delta vertical e o nosso plano de π de perfil com os seus traços coincidentes. Ora, os traços horizontais intersetam-se, temos um ponto H, e se nós pensarmos, a única reta que é possível pertencer a estes dois planos projetantes, perfil duplamente projetante, é uma reta vertical. Daí que I1 fica coincidente com H1, o ponto em que se intersetam os traços horizontais dos planos, e a projeção frontal fica perpendicular ao eixo de X, portanto, fica a sua projeção coincidente com as projeções dos traços frontal e horizontal do plano de perfil. Temos agora um plano vertical e um plano oblíquo.
temos aqui o plano delta, que é o plano vertical, e o plano alfa, que é o plano oblíquo. E nisto, mesmo que nós não saibamos o resultado, a reta que resulta da interseção destes dois tipos de planos, nós poderemos recorrer sempre ao método geral. Se bem que nós, à partida, já sabemos que, sendo delta um plano projetante, I1 terá que estar coincidente com H de delta. De qualquer das formas, se não se lembrarem disto e determinarem ponto H e ponto F, vão ver que F1 e H1, I1 terá que ficar coincidente com H de delta. Da mesma forma, unindo H2 e F2, vocês terão a projeção frontal da reta I, portanto, I2. No caso da interseção de um plano vertical e um plano de rampa, portanto, tal como o anterior, o plano de rampa é um plano não projetante, mas aqui também não haverá problema algum, porque reparem que nós temos traço horizontal e frontal do plano vertical e traço horizontal e frontal do plano de rampa. Portanto, podemos ir pelo método geral, mesmo que não nos lembramos que I1 obrigatoriamente terá que ficar coincidente com H de delta. Se determinarmos ponto H e ponto F, o que vamos ver é exatamente I1, que é definido por H1 e F1 coincidente com H de delta, e I2 unindo H2 e F2. É, portanto, uma reta oblíqua. Finalmente, vamos ver a interseção de um plano vertical com um plano passante. Traços do plano vertical delta e um plano passante, traços coincidentes com este x e definido por um ponto A. Também poderia estar definido por uma reta fronto-horizontal, perfil, ou oblíqua passante, como vocês sabem. Ora, a interseção de um plano vertical e de um plano passante só pode ser uma reta oblíqua passante. Reparem que os traços dos planos interceptam-se todos aqui. Se fôssemos pelo método geral, pontos F e H estão todos no mesmo sítio, ou seja, a reta I tem que passar obrigatoriamente por aqui. Então resta-nos descobrir um ponto que seja comum aos dois planos para podermos traçar as projeções da reta I. No entanto, e uma vez que sabemos que é uma reta oblíqua passante o resultado, e o plano delta, o plano vertical, é projetante, I1 já vai estar coincidente com H delta. Eu peço desculpa aqui pelo lapso, mas aqui devia estar coincidente I1 e não I2 como está aqui. Agora, se nós quisermos determinar um ponto que pertence aos dois planos para podermos traçar a projeção frontal da reta I, nós poderemos recorrer a uma reta do plano passante, neste caso a reta H, uma reta fronto-horizontal que passa por A2, H2 e por A1, H1, e nós vamos ver que existe aqui um ponto P em comum entre a reta A e o nosso plano vertical, ou seja, um ponto em comum entre os dois planos. Portanto, agora, para nós traçarmos a projeção frontal da reta, basta unirmos P1 ao ponto de concorrência de 1 no eixo X e teremos a projeção frontal da reta de interseção dos dois planos. Atenção, que também poderíamos ter utilizado aqui, em vez da reta H do plano passante, uma reta oblíqua passante, que era exatamente a mesma coisa. Portanto, da A2 uníamos ao eixo X, A1 uníamos, do eixo X uníamos a A1, tínhamos as projeções de uma reta oblíqua passante do plano passante, e ela iria ter também aqui um ponto em comum com o nosso plano vertical, que nos iria permitir traçar as projeções da reta I. Mais uma vez peço desculpa, aqui a projeção horizontal devia estar H de delta coincidente I1 e não I2 como consta.